Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e hoje eu estou fazendo um vídeo relativo à diversificação de investimentos. E a gente vai falar bastante a respeito da importância da diversificação e quais são os fatores que nos levam a pensar assim. Bom, a gente sabe que se você colocar aquele velho ditado, se colocar todos os ovos numa única cesta, e essa cesta cair, a chance de você perder tudo é muito grande. E o mesmo se aplica por analogia a investimentos. Imagina que você tivesse comprado 1,5 milhão de reais em ações das Americanas, que após a divulgação da fraude caíram mais de 90%. E tantos outros exemplos que existem aí na nossa literatura. Ok, pessoal? Então vamos lá. Suponha que você ganhou 1,5 milhão de reais numa herança, num prêmio, numa indenização, algum fato extraordinário que levou a você ter esse recurso. Colocar todo o dinheiro num único ativo, o risco é gigante. Por isso a ideia da diversificação. Então, como a gente pode, nesse exemplo aqui, nós estamos colocando 400 mil reais na compra de um apartamento para alugar. Os melhores aluguéis no Brasil giram em torno de 6% ao ano. Nós estamos colocando 100 mil numa conta poupança, como vocês podem ver, e daqui a pouco eu explico os motivos do porquê na poupança. Estamos colocando 200 mil num CDB, num banco privado de primeira linha, 100 mil reais em título público LFT, 100 mil reais em título público LTN, 100 mil reais em título público NTN, estamos colocando 50 mil num fundo de investimento imobiliário, estamos colocando 200 mil reais em ações diversas, estamos colocando 40 mil reais num fundo de investimento em títulos e valores mobiliários, estamos colocando 60 mil reais em letras de câmbio, estamos colocando 90 mil reais em ouro e 60 mil reais em Bitcoin. Por que tão pouco em criptomoeda? Por causa da alta volatilidade. Da mesma forma como sobe muito, pode cair muito e até mesmo pode virar zero, como já aconteceram com algumas das criptomoedas. Lógico que o Bitcoin é muito mais seguro do que as demais. E aí, pessoal, essa diversificação em vários tipos de ativos tem uma função. Tem ativos que têm baixíssima liquidez, como é o caso de um imóvel que você compra para renda. Quando você quer vender um imóvel assim de forma urgente, porque está precisando do dinheiro, muito provavelmente você vai ter que vender por um valor menor do que você pagou. Uma coisa é você ter um imóvel e não precisa vender e aparece o potencial comprador. Outra coisa é você ter o imóvel e precisar do dinheiro e não consegue realizar rápido. A liquidez, aqui um vizinho nosso aqui do prédio colocou a placa por 3 imobiliárias para venda de uma bela de uma casa, levou 7 anos para vender e só conseguiu vender quando ele reduziu o valor, né? Lógico que você pode dar sorte e vender logo, mas você não pode depender da sorte quando se pensa em liquidez. A poupança tem altíssima liquidez. CDB, alguns podem ser resgatados antes do vencimento, outros não, então por isso eu estou colocando aqui média liquidez. Títulos públicos, todos eles, grande liquidez. Fundo de investimento imobiliário, altíssima liquidez, você pode comprar e vender as cotas no mesmo dia, para se ter uma ideia. Nós temos aqui ações diversas, altíssima liquidez, lógico, de ações que têm bastante procura no mercado, né? Nós estamos dizendo que fundo de investimentos financeiros também tem altíssima liquidez, letras de câmbio, média liquidez, depende dos prazos, depende do tipo da letra de câmbio. Ouro, altíssima liquidez, e criptomoeda também altíssima liquidez. E esse gráfico ele mostra a distribuição nos vários tipos de ativos que nós fizemos, né? No caso aqui, o maior investimento foi no imóvel, mas não por causa da liquidez.
por causa de um certo pensamento do povo brasileiro em que imóvel é um ativo que tem valorização e tal. Mas isso também não é uma realidade em todas as cidades. No ano passado, 2024, só 18 cidades do Brasil todo tiveram valorização nos imóveis que ultrapassou a perda com a inflação, né? Itapema foi o grande campeão, chegou a valorizar 20%, algo assim fantástico, né? Então, nesse outro quadro, a gente mostra qual foi o rendimento em reais anual de cada um deles. Eu fiz de propósito, coloquei a rentabilidade de algumas ações que geraram perdas no ano de 2024 de 19%. Nesse ano a bolsa está bem melhor do que no ano passado. E a gente consegue ver aqui nesse outro gráfico, por barras, né, que em termos de valor em reais anual, também a rentabilidade no Bitcoin foi a maior. E foi mesmo, tá? Mas também nós vemos aqui que as ações geraram perdas. Então, mais um motivo para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você não faz a mínima ideia de qual vai ser o comportamento futuro de diversos ativos. Só não de renda fixa, né? Quando você aplica em renda fixa, você já sabe quanto vai ganhar. Ou, se for com juros pós-fixados, você não sabe exatamente quanto, mas sabe que vai ter uma rentabilidade positiva. Então essa diversificação entre imóveis, poupança, títulos públicos, títulos privados, ações, criptomoedas e ouro, visa dar proteção em diversos aspectos. Por exemplo, na liquidez, na rentabilidade, né? E aqui fica bem claro a perda que aquelas ações geraram no ano de 2024. Uma outra questão que a gente aponta na importância da diversificação é que existem ativos que são isentos de imposto de renda. Se você tem um imóvel e aluga até determinada faixa de valor, é isento. Então, mesmo que a rentabilidade seja baixa, mas você não tem a tributação. Nós temos a poupança também com imposto de renda zero. Em alguns momentos, por exemplo, se a Selic estivesse em 9%, hoje a poupança estaria rendendo mais do que títulos públicos, porque eles têm imposto de renda e a poupança não. Agora, neste momento, em 2025, nós estamos em maio, lógico que a renda fixa, por exemplo, títulos privados e títulos públicos, mesmo descontando o imposto de renda, estão rendendo muito mais do que a poupança. Mas isso é momentâneo, né? Embora tenha se prolongado a alta taxa da Selic. Nós temos aí alguns que rendem títulos, eu estou colocando 2 anos, então o imposto de renda seria de 17,5%. No caso de ouro, se comprou numa data e vendeu numa outra, o ganho de capital seria imposto de renda de 15%. Mas tem uma grande variedade, mais um motivo para se buscar a diversificação. Ok? O que mais? Quando a gente olha a tributação, né, por meio de gráfico, nós temos ali um imóvel até determinado valor de aluguel, isento, poupança isenta e fundo de investimento imobiliário isento também. É uma boa ter fundo de investimento imobiliário na diversificação pensando nisto, né? Lógico, bons fundos, de preferência fundos que investem em imóveis, né? Que a gente chama de fundos de tijolos, mas a rentabilidade que gera imposto de renda para os outros, os impostos têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo percentual. Com relação ao imposto de renda, lógico que, nesse caso, o imposto de renda sobre o ganho no Bitcoin, se a pessoa realizou esse ganho, desmontou, vendeu, transformou em reais, ele vai ter que declarar e vai ter o imposto de renda sobre esse ganho.
E é lógico que a barra está muito maior porque o ano passado a rentabilidade foi muito maior. Ok, pessoal, era esse o recado que eu queria dar a respeito de diversificação, dos motivos para diversificação, tanto liquidez como rentabilidade, quanto carga tributária. Ok? Nunca coloquem todos os ovos na mesma cesta. Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e até uma próxima oportunidade. Abraços!